aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora eu tô falando com todo mundo. Eu sou o Marcelo Filho, voltamos aqui para a segunda parte do episódio de impermeabilização. Estou aqui com o nosso presidente, Rafa Pamplona, doutora Suzane Ascioli, doutora Catarina Ascioli. E a gente já quer começar aqui jogando pergunta, né, Rafa? Com certeza. Então eu quero fazer uma pergunta para as duas. Basicamente hoje, a gente vê que o mercado está mudando cada dia mais. E as inovações estão surgindo no mercado. O que é que vocês acham hoje que tem muito mais aplicabilidade nas obras atuais? Então, tipo, qual material hoje que você diz, não, esse é o material que veio para mudar realmente o mercado de permeabilização? Como a gente vê nas obras de industrialização, que é a minha área, a habitação, a gente viu uma mudança muito grande do bloco cerâmico para a parede de concreto. Existe alguma analogia na área de vocês? Como eu falei no episódio passado, né, uma das coisas boas da impermeabilização é que a gente saiu da mesmice e foi para os materiais poliméricos, que são as novidades. Mas com eles vieram também as especificidades. Não é todo material, não existe o material, aquele que vai substituir, que serve para todos os lugares e de todo jeito. Não. Agora você tem vários materiais com várias características que vão depender do que você quer. Eu quero uma laje com vida útil de 20 anos. Eu esqueci de responder o Rafa da outra vez. Ele citou um exemplo de uma laje de coberta que não tem um porcelanato, ok? Numa laje dessa, aí você tem muitas soluções. Você pode colocar uma manta asfáltica ardoseada, uma manta asfáltica alumínio, que elas são autoprotegidas, não precisa o cimentado de proteção. Você pode colocar uma membrana acrílica UV. Você pode colocar uma membrana de poliuretano que tem um top coat alifático que protege contra os raios ultravioletas. Então, assim, a coisa boa é que são vários materiais, as coisas ruins é que você precisa realmente um pouco mais de conhecimento para especificar em cada lugar. Ao meu ver, a questão da introdução do projeto de impermeabilização possibilitou o mercado entender que não precisa ser só a manta, né? Porque todo mundo se sentia muito seguro com a manta porque é o que vinha sendo aplicado sempre. E agora, como existe um especialista que indica e garante, então não é nem que é um novo produto no mercado, mas é que o mercado está com aceitação maior. Porque antes, até para vender um produto cimentício para uma construtora ou para fazer uma piscina com algo que não fosse manta, eles falavam, não, na minha obra é só manta. Até porque não tinha um estudo preliminar disso, ou então um projetista que falasse, eu garanto, a responsabilidade é minha. E agora eles já entendem que, além da manta, outros produtos têm o mesmo desempenho. Então, não é nem que é a inovação do mundo, mas é que finalmente o mercado está aceitando. Então, foi uma mudança de cultura, né? O projeto, realmente, assim, a norma de desempenho fortaleceu o projeto de impermeabilização e fortaleceu a possibilidade de mudar. Tem uma coisa bem legal que eu acho que foi até assunto do trabalho de conclusão do curso da Catarina. Que é excelente, por sinal, viu, pessoal? Eu já tive a oportunidade de ler e, ó, é muito bom mesmo, é muito bom. Eu presenciei e ela realmente deu show. Mas se trata do concreto obturado. Você falou aí que você trabalha com pré-moldados, etc. Então, hoje em dia, a gente, em reservatórios, em lajes estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, você procura trabalhar o próprio concreto com a adição de cristalizantes, certo? Para que ele se obture quando abrir uma fissura até 0,4. Aí a gente junta a beton, a proteção e tá tudo certo. Exatamente. E me contrata para construir. Exatamente. Aí, ó, você vai ter problema? Não. Nem na construção e nem no pós-obra. Pronto. E nem no preço, que aqui todo mundo negocia. A gente se ajuda. E é interessante o tema do trabalho da Caixa, que ela pegou diferentes propriedades para adições em concreto para torná-lo impermeável ou hidrofóbico, né, que são coisinhas diferentes. A Kátia pode até dar uma pincelada, acho que é bem bacana, é bem engrandecedor. E diz pra gente primeiro qual é o tema, né? Exatamente, tá todo mundo curioso, né? E onde que acha.
Na UFC, pelo menos, a gente não aborda muito o tema de impermeabilização, né? Mas para conseguir fazer um TCC do meu tema, eu procurei o professor Eduardo Cabral, que me ajudou demais. E aí ele sugeriu a questão de estudar esses aditivos cristalizantes, que está numa ascendência bem grande no mercado, apesar de também já existirem há um bom tempo, né, mãe? Mas agora estão com um reconhecimento maior, existem mais pessoas estudando. Então, quando eu comecei meu TCC, até a bibliografia era toda em inglês, porque não existia muitos brasileiros estudando ainda, ou existia, mas não postavam artigos. E agora eu estou vendo que já está bem mais em alta. Então, o meu objetivo foi fazer ensaios com esse aditivo e ver como ele se comportaria e se realmente o produto entrega o que ele promete entregar, né? E aí eu comparei com o hidrofugante, que é um outro tipo de aditivo, mas que ele não funciona para água sob pressão. Então, ele até pode ser usado para impermeabilização de fachada, que é só aquela água que bate e escorre. E comparei para ver o desempenho, como ele se comportaria porque existem aditivos hidrofugantes que se vendem como cristalizantes, mas não se enganem. É por isso exatamente que o mercado precisa contratar alguém que entenda de impermeabilização, porque não adianta achar que hidrofugante é cristalizante. O aditivo cristalizante, ele deve ser incorporado no concreto e tem realmente essa função de formar cristais que tornam o concreto impermeável, mas o aditivo hidrofugante, na verdade, ele prejudica o concreto armado, então ele não deve ser colocado. E aí, isso que é importante, entender a ficha técnica e não acreditar só no rótulo e no vendedor da Leroy. E não existe mágica na impermeabilização e nem na estrutura de concreto. Adianto para vocês. Se alguém chegar e é mágico, funciona, duvide, no mínimo. Cara, você falou de mágico, eu agora vou jogar aqui a polêmica. Mas, ó, antes da polêmica. Tá, fala. Tu já curtiu o vídeo? Com certeza. E o podcast de hoje? Com certeza, quero todo mundo curtindo. Então tá certo. Porque tem que curtir, porque se não curtir, as pessoas não vão... Você e a família. Exatamente, lá, porque, ó... Encaminhando para 5 amiguinhos. Quando você curte, não é só a gente ganhando a curtida, só que o nosso assunto fica mais relevante. E aí mais pessoas vão ter acesso a isso. Sim. E qual é o principal objetivo da gente estar aqui? Disseminar conhecimento com a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, não vamos ser egoístas, vamos dar a curtida para poder mais pessoas entenderem o que é impermeabilização e aprenderem para não causar problemas nas obras. E as obras são as nossas casas do futuro. Sim. Então, ninguém quer ter problema em casa. Cara, eu tô amando esse teu momento Native Ads aí que tá mostrando agora. Segunda temporada, filhote. Boa. Rafa sempre aprimorando tudo. Parabéns, amigo. Mas vamos lá. Você falou de mágica. Cara, e o Rafa também falou de mágica. Não vamos citar nomes aqui. Se for bom ou se for ruim, é uma opinião técnica que a gente vai dar aqui agora, tá? Tudo baseado em estudos, não é do nada. E quando não tem estudo, não tem embasamento. Basicamente. E você falou de mágica, teve uma vez, na verdade 2 vezes, que 2 vendedores de 2 produtos bem similares chegaram lá no meu escritório. Eu até tirei uma foto porque eu tomei um susto. Eu disse, pô, esse cara vai me matar, ele vai fazer um show de mágica. Porque ele chegou com a caixa e começou a misturar o produto dele com areia, botou na água, conseguiu um pedacinho de concreto que formava meio que uma cuia e estava rachado no meio, ele abria e a água não passava. Só que no final das contas, é bem legal, é uma demonstração bem legal, funciona, pelo que eu vi em pequena escala, não sei, aí a minha pergunta para vocês. Mas quando eu pedi laudos de laboratórios especializados, laboratórios... Falcon Bauer. Isso, com o IPT, Falcon Bauer. Beton. Beton. Como são laboratórios muito bons, a gente pode citar, a gente está só elogiando. Esses laboratórios não deram os laudos. E aí eu queria saber de vocês, como especialistas do assunto, esse produto, quando aplicado para uma escala maior, como um edifício, como uma piscina, como uma laje de chaçamento, que era o que eu queria fazer, uma laje de sobresolo, ele realmente surte efeito, ele é eficaz, ele tem um prazo de validade, Ele substitui a impermeabilização? Okay. Ele é impermeabilização também, na verdade? Porque assim, a grande promessa, né, é que ele vai reduzir esse custo e querendo ou não, a impermeabilização tem todos aqueles processos que são feitos, tem mão de obra, então você acaba tirando processos da sua construção. E quando você coloca uma adição no concreto,
Você não tá acrescentando um processo, está acrescentando um produto, o processo continua o mesmo. Né? Então, assim, qual é a visão técnica de vocês perante esse assunto? Pronto. Eu vou responder. Nós somos bastante abordados sobre novos produtos e talvez até por várias pessoas já nos abordaram e a gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar com outros profissionais do Brasil inteiro, pessoas que estudam impermeabilização e são especificadores. Bem, esses produtos, ou esse produto que eu imagino que você está comentando, ele está mais caracterizado como um aditivo hidrofugante. E todos os aditivos hidrofugantes, eles fornecem uma argamassa rígida. Então, assim, onde é que eu indicaria? Em cortinas, ok? Em cortinas, ele é uma boa mistura. Você pode emboçar uma cortina pelo lado de dentro e obter um bom resultado. Ei, mas não é cortina de janela, viu, galera? Só pra... Porque bem lembrado, a gente tem um Rafa. público, assim, bem diverso. Tem amigo advogado que escuta, tem amigo empresário que escuta, que Bem não é do ramo. lembrado. Mas, Isso é verdade. Em cortinas de contenção. exatamente. Certo? Pessoal, fica enterrado. Provavelmente vocês nunca viram na casa de vocês, mas existe. E sim, é uma cortina Certo. enterrada. Em locais, assim, cisternas sombreadas, pequenas cisternas em que você não vai ter tanto o trabalho da estrutura. Inclusive, isso já está em norma brasileira. Tem uma norma que especifica argamassa impermeável com a utilização de aditivos para... Em camadas, você faz 1,5 centímetro, depois outro Isso. 1,5 centímetro. Mas é uma argamassa, não é incorporado no concreto. No concreto, ele não é indicado. Isso já, inclusive, a gente tem, assim, realmente bem conhecido isso, porque... eu não sei se a gente pode falar o nome, mas alguns profissionais já fizeram testes e ele... A composição dele atrapalha o concreto. ataca o Vai concreto comendo a armado. estrutura. Ele vai ataca, deteriorando a estrutura de deteriora. concreto armado com o tempo. Tem. Ele não substitui a impermeabilização, mas ele serve como uma camada a mais, protetora e tudo mais. Ele deve ser usado como ele deve ser vendido e deve ser usado como um aditivo hidrofugante Para concreto. para argamassas. Também tem de ele pode ser botado na argamassa. Não Apenas deve na ser- argamassa. Não Apenas- deve ser é por conta do adicionado ao aço. concreto. Não, é Concreto. Exatamente por por causa conta do É aço. por conta do aço. É por causa do aço. Então, resumindo, é um produto bom quando aplicado Na De na forma função correta, que É porque ele foi feito correta. pra não ser. existe produto ruim, né? Existe onde produto deve ser bom no aplicado, lugar é. ruim. Então, assim, o fato é que as pessoas não podem extrapolar, certo, a finalidade e vender as mágicas para o público, porque aquilo ali realmente choca. E o pior é que a gente que trabalha só com impermeabilização, você é construtor, você tem N itens na sua obra, mas eu só trabalho com impermeabilização. Então, a gente tem vários cases, inclusive cases aqui em Fortaleza que a gente teve que fazer parte vamos dizer, Do estudo. consertar, né? Então, assim, tem muitos cases, mas é isso. Eu fico sempre falando assim, e tem outra coisa. Os hidrofugantes, eles têm uma vida útil bastante reduzida. Certo? Bastante reduzida. Então, você quando for vender ou comprar, você tem que saber, pedir como você fez. As fichas técnicas e laudos em laboratórios idôneos, como a Beton. E saber, obrigado. E saber qual é a finalidade desse produto, né? Certeza. Que a Caixa até falou. Para a argamassa, ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Sim. E, pessoal, Lembrando que é existe, sim, rígido, isso. certo? Não é ideal ficar enfaixado. Não é para, por exemplo, você vai... eu tenho uma laje de estacionamento e vou aplicá-lo. De jeito nenhum. Essa laje, ela vai trabalhar, ela vai fissurar, então ela não deve ser aplicada. Foi exatamente isso que eu pensei. A nossa laje lá, acho que tinha 2.500 metros quadrados, gigante. Comprei a manta e encontrei com o vendedor quando eu fui encontrar com o representante da manta.
E aí o vendedor, que é meu amigo, o pessoal, chegou e me mostrou o produto e tudo. Só que eu fiquei com medo das juntas de dilatação e, enfim, de fazer algum vazamento. Não é indicado, certo? Não existe indicação e justamente porque ele é um material, um aditivo dentro de uma argamassa e a argamassa é rígida, certo? Então, em lajes, você tem que trabalhar sempre com sistemas flexíveis. Isso está realmente até indicação de norma, certo? Na 9575 e 9574. Entendeu? Anotou? Então, também para o pessoal, vamos prestar atenção, laudos e aplicações. Tudo certinho. Certeza, É aquela história da confiabilidade daquele produto. Não que ele não seja confiável, mas busque a confiança naquele produto. E como é que a gente confia no produto? E até a questão de com durabilidade que tu citou, prestar atenção que ele está vendendo um produto novo e dando garantia de 50, 100 anos. Sem laudos. Com base em quê? Se é novo. Você pode fazer isso tudo acelerado, mas assim, Ô, Rafa, mas prestar atenção como a interação das duas é legal. é massa, né, cara? É muito massa esse daí. Mas antes de eu fazer a perguntinha que eu queria fazer, Sim. me lembrei agora das fundações. Sim. Você falou de cortina. E a gente tem algumas fundações, principalmente em edifícios, que elas são um pouquinho diferentes das demais. Principalmente a de fosso de elevador, que eu de fato vou ter um equipamento ali dentro. Sim. Então, como é que a gente faz a impermeabilização, tá? Pro pessoal que tá escutando a gente. De um fosso de elevador que eu não posso, tipo assim... Da manutenção nunca mais. Depois que você fez aquela peça, diz que a fundação... Quem assistiu o episódio do Nóbrega sobre fundação, se não assistiu, corre lá, porque é importante. A fundação é a base do teu prédio. Sim. É o alicerce ali da tua construção. E são locais que a gente dificilmente vai acessar, a não ser que tenha algum problema. Né? Não é algo visual que você está vendo ali a cerâmica, você vê ali um pilar, e você consegue tentar resolver. Ou resolver, né? Na maioria dos casos. E nessas situações, como é que a gente faz? O que é que a gente tem que ter de cuidado? O que é que a gente tem que atentar? Como é que é o processo de construção? Ele muda alguma coisa? As adições, os aditivos? Eu vou usar manta? Eu vou usar argamassa polimérica? O que é que eu vou fazer nessa situação? Eu vou falar uma coisa e a Catarina vai brigar. Eita! É a interação. É a interação, né, cara? É a interação. É o seguinte... Quando eu estive em Dubai... Tá certo, tem que falar mesmo. Não, quando eu estive em Dubai, todo mundo olhando pra cima e eu olhando pras obras. E a certo? gente olhando pra baixo, né? E eu olhando, gente, todas as fundações. Então eu passei numa obra que tinha pelo menos umas 10 gruas. Aquilo ali me enlouquecia, eu ficava extasiada. Então eu ia prestar atenção em tudo. E o que é preto, né? Eu olhava todas as fundações, tudo que estava enterrado em Dubai era protegido através de... Era uma manta asfáltica. Depois eu fui até... Assim, como eu falei, eu sou muito abordada por muitos fabricantes. Então, existe a Grace, que é uma fabricante de adições e aditivos. De aditivo, mas principalmente de aditivo. Isso. Mas ela tem de impermeabilizantes. Então, ela vende. Isso. Então, assim... Lá em Dubai, certo? As fundações, tudo que estava abaixo, apesar de não ter nem água, era protegido, certo? Porque tem umidade. Tem umidade. E como você falou, Rafa, ela tem que ter a vida útil da edificação. Se não for Nunca mais você pode. E quem degrada bastante o concreto, o aço, é a presença de água, a umidade. Aqui, o que nós estamos fazendo? Quando a gente... tem a oportunidade que o lençol freático, isso aí só quando o lençol freático está elevado, a gente sempre indica a adição de cristalizantes na concretagem do concreto, né? A gente pode falar no traço do concreto. Isso. A gente pode falar de três marcas diferentes, até para o pessoal em casa saber o que é e... colocaram isso aqui no concreto da minha obra, o que é isso? Falar 3 marcas pra gente não fazer propaganda de ninguém, fala 3 boas. Tem a Penetron, a Shypex, né? Quase todas, a MC tem, a própria Grace, quase todas elas têm. Como a Catarina falou, os cristalizantes, inclusive, estão vindo com a norma, porque não existia norma brasileira, então eles estão vindo. Então, usava a norma europeia, né? Ou era americana? A
Penetron e a Shypex são canadenses. usava Só que normal a aqui. Shypex é comercializada pela MC Balchimi. Então, assim, são esse tipo de adições que eu acho conveniente, porque você realmente protege uma estrutura que nunca mais você tem condições de dar manutenção. É o preventivo, né? É o preventivo. Sai muito mais barato do que o corretivo. Não, nem tem corretivo para posto de elevador, né? É viver com a água, tentar Aí no injeção. posto de elevador não deu certo. Sentar, chorar e botar uma bomba lá embaixo. Não deu certo, aí você tem sistemas de injeção. Ah, é verdade. Pode permeabilizar o solo. A gente não chama que isso é uma impermeabilização, Rafa. A gente realmente, inclusive a proteção, a gente tem 2 máquinas. A gente injeta tanto epóxi, como a gente injeta também espuma e gel de poliuretano. A gente chama isso de tratamento de fissuras. Porque você tá lá com o seu posto de elevador vazando, não deu certo, né? Vazou. O que eu faço agora? Mas aí vai fazer no local da fissura, né? No local da fissura. Entendi. Até Entendeu? aparecer em outro Existe a ponto. possibilidade da gente fazer alguma potencializar o solo que está ao redor para poder também evitar, porque assim, eu fechar aquela fissura pode ser que apareça uma fissura do lado. Tem, é a injeção por gel de acrílico, que é muito usado em metrô. Você você fecha por detrás, o acrílico expande tanto que fecha por detrás e veda ali aquela área. Legal, Entendeu? legal. E cara, essa sinergia é bacana, né? Demais, cara, demais. E assim, eu trabalho com a minha mãe, o Marcelinho trabalha com o pai dele e com o irmão dele. E com minha mãe. É verdade, também Todo tem mundo trabalho. na casa. Como é a convivência de vocês duas na proteção? Assim, a proteção que vem crescendo bastante, a Caixa está ali revolucionando a indústria local de impermeabilização. Como é que está sendo para vocês duas, né? Assim, não sei quem quer começar primeiro. Talvez a mamãe queira começar. Ela. Ah, então pronto. Então ela vai começar. É difícil começar a trabalhar com uma pessoa que é de outra geração que você. Então, assim, o que pra gente é importante, rede social, pra eles é zero importante. Então, a gente começou dos pequenos aos grandes embates, mas os pequenos, você pensar, é besteira, não é, né? Porque tudo contribui para o crescimento de uma empresa. Então, assim, no começo, até o pessoal do escritório comemorava minhas pequenas vitórias. Porque, assim, a mamãe é muito forte, tem posicionamentos muito fortes, então a opinião dela era a última e vai pra cá. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E aí, aos poucos, eu fui comendo pelas beiradas, né, mãe? E aí, algumas coisas eu ia conquistando e o pessoal do escritório me dando força. E vai, Catarina, e vai, Catarina. E aí, ela foi vendo que tudo bem entender uma outra geração. Então, assim, o começo foi bem mais difícil, assim, a gente entender que duas pessoas de idades sempre muito diferentes Nada, ela é sua irmã mais velha. podem trabalhar juntas e se dar muito bem. Porque o que o mercado dela buscava, o meu busca muito diferente. Então, o meu quer foto, quer vídeo, quer marcação. E o dela nem conhecia como proteção, conhecia como Suzane Ascioli. Então, assim, agora nosso mercado busca outra coisa. E aí eu fazer ela entender isso foi a nossa maior dificuldade. Mas, em contrapartida, eu entrava na obra sendo filha da Suzane Ascioli. Então, assim, foi bem mais fácil para mim do que para um engenheiro 100% novo no mercado. Então, foi muito bom também. Porque eu já entrava sendo respeitada, não teve nenhum ser humano da vida que me desrespeitou, porque eu sempre fui filha da Suzane Ascioli, né? Agora, aos poucos, eu tô conseguindo ser Catarina e também filha da Suzane. Esse título você nunca vai perder, tá? Mas... É muito legal isso. Acho que a gente vê a reflexão que a história que a Caixa está contando é muito parecido com o que eu vivi e com o que tu viveu também. Mas assim... A nossa é um pouquinho diferente, mas eu vou entrar nesse aspecto. Até a questão das dificuldades de ser mulher, como pra mamãe é muito fácil, tudo é muito fácil resolver. Qualquer problema que você fala, ela, meu Deus, que besteira. E tudo ela resolve, porque ela é forte, né? Assim, ela é forte em tudo que ela enfrenta. Então, até as dificuldades de ser mulher, enfim, liderar uma equipe 100% formada por homens, todos os nossos profissionais são mais velhos que eu, quase o dobro da minha idade. Então, assim, até essas dificuldades ela me ajudou demais. Então, eu acho que o começo foi com atritos, mas que agora estão 100% pacificados. Qual é a regra do almoço? Ninguém fala de trabalho em casa. Ela não deixa. Não vamos falar de trabalho em casa. Lá em casa então, é assim... Mas ela que proibiu. Porque eu também. Eu também. Por mim, eu falo. Eu sou novo pra Então, ficar eu louco. acho que agora a gente já encontrou um caminho ótimo.
Às vezes a minha psicóloga até pergunta, e aí, como é que tá o trabalho? Não, agora tudo maravilhoso. Ela tem o cantinho dela, eu tenho o meu canto, e aí quando a gente conversa é para contribuir uma com a outra.